para o nosso segundo estágio. Na aula passada, nós trabalhamos a diferença entre três institutos: o livramento condicional, a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena. Porque muitas vezes o aluno ele acaba misturando esses institutos, uma vez que a forma do cumprimento, eles meio que são bem parecidos. Então leva a algumas confusões em relação a isso. Então a suspensão do processo, rapidamente, ela está prevista no artigo 89 da Lei 9.099. Nesse caso, ele vai obedecer os requisitos que, quando o acusado tiver cometido um crime cuja pena mínima seja de 1 ano, ele não tenha antecedentes criminais, maus antecedentes, ele não seja reincidente, ele não responde a nenhum processo. Nesse caso, o Ministério Público vai oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. Se o acusado aceitar a proposta, o processo ele é suspenso ad início, ou seja, o juiz recebe a denúncia, na sequência o acusado ele vai ser citado e então é marcada uma audiência para a proposta de suspensão condicional do processo. Aceita as condições, ele cumpre a suspensão condicional, aquilo que foi estabelecido pelo Ministério Público, e uma vez concluído esse cumprimento, o processo será extinto, o que não gerará nem reincidência e nem maus antecedentes. Diferentemente da suspensão condicional da pena, o conhecido SUSI penal. No SUSI penal é diferente, uma vez que o juiz ele está na fase de prolação da sentença. Então ele vai prolatar essa sentença, vai fazer toda aquela dosimetria que nós já estudamos, pena base, pena intermediária, pena definitiva, estabelece o regime de cumprimento da pena. Na sequência, ele vai fazer aquela análise para saber se cabe a suspensão por restritiva de direito, que está previsto no artigo 44 do Código Penal, e depois, não cabendo a suspensão por restritiva de direito, ele vai analisar se cabe o SUSIS, que está previsto no artigo 77 do Código Penal. Então, quando o juiz analisa os requisitos da suspensão condicional da pena, que no caso, a pena não pode ser superior a 2 anos, não é? O condenado ele não pode ser reincidente, ele deve ter as circunstâncias do 59 favoráveis e não deve ser cabível a substituição, porque o SUSI ele vai ser, como nós já falamos anteriormente, apenas aplicado se não couber a suspensão por restritiva de direito. É bem verdade que no artigo 77 ele também traz que se a condenação anterior for apenas a multa, o acusado ele terá direito ao benefício da suspensão condicional da pena. Na sequência, isso a gente está fazendo rapidamente, porque esse assunto já foi visto por nós. Então, quando o juiz analisa esses requisitos, ele vai conceder a suspensão condicional da pena, a sentença transitará em julgado, será expedida a guia de SUSIS, essa guia vai ser recebida pelo juiz de execução penal, e lá o juiz de execução vai marcar a audiência admonitória, para que ele fique ciente das condições estabelecidas na sentença e diga se aceita essa suspensão. Uma vez aceita, ele cumpre as condições. O período de suspensão normalmente vai de 2 a 4 anos. Ocorre que nós temos ainda o SUSI etário e o SUSI humanitário, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, problemas de saúde relevantes que impossibilitam o cumprimento nas condições normais do SUSI, o juiz pode fazer a suspensão, mesmo que a pena chegue até 4 anos, e o período de suspensão será de 4 a 6 anos. Da mesma forma, será feito também no SUSI etário, quando o acusado tiver mais de 70 anos. Então, ele cumprindo essas condições do SUSIS, o juiz vai extinguir essa pena, contudo, ela vai causar reincidência, já que isso faz parte de uma condenação. E aí, na sequência, nós estamos iniciando o livramento condicional. O livramento condicional, ele é totalmente diferente da suspensão do processo, que é aquela que suspende do início. Ela é diferente do SUSIS, que é aquela em que o magistrado faz a substituição, né, suspende o cumprimento da pena pelo SUSIS. O livramento condicional, na realidade, é um instituto que ocorre diretamente dentro da execução penal. Quando o reeducando, né, ou apenado, como queiram chamar, ele já cumpriu os requisitos necessários para que possa fazer jus ao livramento condicional. O livramento condicional, ele encontra previsão no artigo 83 do Código Penal e ele sofreu uma pequena alteração, né, com o pacote anticrime, que nós vamos também recordar hoje, que também vimos na tarde e noite de ontem.
Então, o artigo 83 do Código Penal, ele vai trazer quais são os requisitos para o livramento condicional. Recordando que trata-se de um apenado, condenado, que já está cumprindo a pena na execução penal. Então, quando ele atende a esses requisitos do livramento, ele vai ser beneficiado. O livramento, eu costumo dizer para os meninos, alunos, que é o sonho do apenado, uma vez que é o sistema em que ele se encontra em plena liberdade, tendo apenas um acompanhamento pelo judiciário acerca do cumprimento dessa penalidade. Então, quais são os requisitos? Como é que eu consigo o benefício do livramento? Os requisitos do livramento, assim como na progressão, eles têm ordem objetiva, que é referente ao quantitativo necessário para o cumprimento de pena, e também o requisito subjetivo, que faz girar em torno da questão do comportamento e de alguns outros elementos. Então, o artigo 83, nós vamos ler aqui, diz o seguinte: o juiz poderá por quê? Porque ele vai analisar se ele realmente faz jus, não é? Poderá conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Ou seja, se a condenação ela for inferior a 2 anos, não terá direito ao benefício do livramento condicional. Isso é bastante criticado por parte da doutrina, principalmente pelas pessoas que defendem, né, são os advogados, porque entendem realmente que quando você limita, acaba prejudicando as pessoas que pegam uma condenação menor, que aí não teriam direito ao livramento condicional. Mas está previsto em lei e tem atendido dessa forma como requisito obrigatório. Então, a pena precisa ser igual ou superior a 2 anos. Os percentuais objetivos são os seguintes: cumprido mais de 1/3, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Ele precisa cumprir mais da metade se ele for reincidente em crime doloso. E tem ainda o percentual de cumprir mais de 2/3 da pena se a condenação for por crime hediondo ou equiparado. Esses são os requisitos de ordem objetiva. Lembrando que, se o condenado tiver reincidência em crime hediondo ou equiparado, ele não terá direito ao benefício do livramento condicional. E os requisitos subjetivos? Quais são os requisitos subjetivos? Ele tem que ter um bom comportamento carcerário, isso já estava previsto na legislação anterior, mas com o pacote anticrime, o inciso 3º ele ganhou outras alíneas, não é? Ele colocou, por exemplo, e que foi uma reforma muito importante, a linha B, que diz que o apenado, ou reeducando, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Ou seja, vai ser feita aquela análise que a gente já acaba fazendo em relação ao quesito subjetivo, mas agora de forma expressa na lei. O apenado ele não pode ter cometido falta grave durante os últimos 12 meses do cumprimento da pena. Então, ele precisa ter um comportamento favorável e vai ser analisado o que a gente poderia chamar de período de reabilitação. Por quê? Porque como o livramento condicional é um dos institutos... Ô, professora Ivna, seja bem-vinda, minha querida, sou sua fã, me quero muito bem, obrigada. Então, o livramento condicional, o apenado, ele está em pleno atividade social. Ele encontra-se em liberdade praticamente que semi-vigiado. Por quê? Porque ele passa o dia todo livre, ele não tem mais aquela obrigatoriedade de recolher-se na unidade prisional, nem no albergue. Então, ele está, assim, em convívio social constante. E aí precisa realmente ser avaliado esse comportamento para saber se ele está em condição de conviver socialmente. Então, foi uma reforma muito importante, o juiz da execução vai estar atento a isso. Ele precisa demonstrar um bom desempenho no trabalho que ele foi atribuído, porque um dos requisitos também é ele demonstrar que tem a condição de manter-se, ou seja, demonstrar que ele tem um trabalho, que ele pode manter a sua subsistência sem necessidade de voltar às práticas criminosas. É bem verdade que a dificuldade... Ozzy Erickson, querido, um abraço. É bem verdade que hoje a dificuldade é muito grande para todas as pessoas conseguirem um trabalho formal e ainda mais o apenado, né? Aquele que está saindo do sistema prisional. Então, a jurisprudência, a doutrina tem orientado no sentido que o magistrado ele vai fazer esse acompanhamento mesmo que esse trabalho seja informal. Ou seja, ele tenha desempenho de uma atividade mesmo que não seja de carteira assinada. Um dos requisitos também é que ele tenha reparado o dano, uma vez que alguns crimes ocasionam dano e precisam ser reparados. E aí, ele ou repara o dano, ou ele vai demonstrar, a partir de uma petição do advogado, a impossibilidade de reparar esse dano. O parágrafo único também é bem interessante. Ele vai dizer que para o condenado por crime doloso
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o livramento ficará subordinado à constatação de condições pessoais. Como é que o juiz vai aferir isso? A forma mais adequada de aferir isso será através do exame criminológico. Nós sabemos que o exame criminológico ele não é mais obrigatório na execução penal, contudo, ele não é um instituto que inexiste. Ele continua ativo na execução, ele só perdeu a sua obrigatoriedade. Mas se o juiz, sentindo a necessidade de que seja feito, e aqui o parágrafo único demonstra para a gente a importância do exame criminológico, avaliar através de uma equipe especializada se aquele reeducando ele demonstra uma capacidade de retorno ao convívio social. Então, nesse caso, quando o crime é cometido mediante violência ou grave ameaça, o magistrado pode solicitar que seja feito o exame criminológico. E aí essa decisão ela deve ser motivada para que fundamente assim o motivo pela qual ele está solicitando esse exame criminológico. É interessante ainda fazermos menção à súmula 441 do STJ. Essa súmula, ela se destaca na execução penal porque ela vai dizer que a falta grave ela não interrompe o prazo para a obtenção do livramento. Nós aprendemos em aulas anteriores que quando um apenado ou um reeducando, Joel Abraço, ele comete falta grave, essa falta grave ela vai ocasionar o que a gente chama de alteração na database, porque esses cálculos, até os alunos brincam, né? Ave Maria, não fiz direito para estudar matemática, mas realmente precisa, né? A gente precisa de um conhecimento matemático que nos demonstra que todo conhecimento é válido na nossa vida. Então, o apenado, ele vai ser submetido a um cálculo para saber se ele atende aos requisitos de ordem objetiva. Então, no caso da progressão de regime, nós já estudamos isso anteriormente, quando o apenado ele comete uma falta grave, aquelas faltas graves que estão previstas no artigo 50 da Lei de Execução Penal, elas são homologadas pelo magistrado, obviamente depois de ser ouvida a defesa, de ouvir o Ministério Público, e na sequência, se o juiz homologa essa falta, a data base para a progressão será alterada. Então essa súmula 441 do STJ, ela diz que mesmo ocorrendo falta grave, no caso do livramento, essa falta ela não é alterada. Ou seja, ele não vai ter modificação na data base para o livramento. Agora observem bem. A súmula 441, segundo comenta Rogério Sanches no seu Manual de Direito Penal, já atualizado pelo pacote anticrime, ele nos chama a atenção de que essa súmula ela não perdeu a sua efetividade. Continua sem alteração da data base, contudo, o magistrado agora tem positivado, né, ou seja, tem de forma expressa, dizendo que ele deve avaliar o comportamento dos últimos 12 meses. Na realidade, os magistrados, vários dos quais eu conheço, Raquel, minha querida, foi minha aluna, uma pessoa amada, não dá tempo para visualizar todo mundo, tá? Mas agradeço a atenção por vocês estarem aí assistindo. No caso, a falta grave, ela é avaliada no critério subjetivo. Então, tem muitos magistrados que deferem o livramento condicional, apesar do requisito objetivo estar, digamos assim, atendido pela ausência do critério subjetivo. Que essa ausência seria exatamente a observação do cumprimento da pena ao longo de todo o período, para verificar se esse apenado realmente atende aos requisitos para estar em plena atividade social. Então, a súmula 441 do STJ ela não foi retirada do ordenamento jurídico, porém, agora o magistrado conta com, obrigada Raquel, ele conta com a observância, né, da linha B, de que realmente o magistrado tem que fazer análise acerca dos últimos 12 meses de comportamento do reeducando. Pois bem, e aí, professora Cris, como é que vai ser o cumprimento desse livramento condicional? E aí é nessa parte que muitas vezes o aluno confunde com os demais institutos, porque na realidade a forma do cumprimento ele um pouco que se assemelha com algumas condições que estão no SUSI, algumas condições que estão na suspensão condicional do processo também estão no livramento. Então o que o aluno tem que ter em mente é a diferenciação dos institutos. Saber que os requisitos para o benefício são diferentes. Então, eu tenho um requisito para a suspensão do processo, eu tenho requisitos próprios para o SUSI e eu tenho requisitos próprios para o livramento. Anderson, um abraço, amado. Não impede que, a partir da obtenção disso, algumas regras de cumprimento se assemelhem, tá? Então, nós vamos ver aqui quais são as regras de cumprimento do livramento condicional.
o livramento condicional. O juiz vai estabelecer, por exemplo, isso vai estar no artigo de execução penal, a proibição de se ausentar da comarca específicos. Então, ele pode determinar aí que o exigir que, se o reeducando precisar sair da comarca para fazer essa viagem, ele estabelece ainda o comparecimento periódico, até mesmo para que o judiciário possa acompanhar que aquele reeducando vivendo na comarca, continua ainda aqui, em virtude da pandemia do Covid-19, fazendo uma observação. Essas apresentações, elas estão suspensas. Tá travando muito. No meu aqui não demonstra. Ele vai... até me perdi um pouco. As apresentações estão suspensas, não é? Por conta do Covid, a gente está evitando. Então, os apenados, eles foram cientificados que essas apresentações estão suspensas. Mas, com o retorno das atividades normais, essa apresentação continua. Na sequência, eles também têm que obter um trabalho dentro de um prazo razoável. E aí o juiz pode, além dessas condições, estabelecer outras condições. Por exemplo, determinar que ele, sempre que mudar de endereço, comunique ao judiciário para que o juiz possa localizá-lo sempre que necessário. Ele pode estabelecer, por exemplo, seu recolhimento a partir de um determinado horário, aqui geralmente é colocado a partir das 22 horas. Pode estabelecer ainda que ele não frequente determinados ambientes. E aí o juiz ele vai ver, de acordo com cada caso concreto, de acordo com o crime, de acordo com o princípio da razoabilidade, aquelas condições que melhor, não é, se adequem à situação. Então, resumindo, o livramento condicional, ele é o instituto da execução penal. Ele vai atender os requisitos do 83 a partir, minha irmã amada, a partir do momento em que aquela audiência admonitória se realiza, inicia-se a contagem de prazo para o cumprimento do livramento condicional. E aí, torcemos para que ele realmente se restabeleça, dê continuidade à sua vida, cumpra o livramento condicional de forma adequada e, consequentemente, se ele cumprir, né, ele vai cumprir pelo período que falta para o cumprimento total da pena, e nesse caso a pena será extinta. Nós vamos juntar uns antecedentes criminais, até porque a gente vai ver mais adiante as causas que levam à revogação do livramento condicional. E uma das causas de revogação do livramento condicional são condenações por crimes, não é? Então a gente junta os antecedentes criminais, certifica se ele cumpriu aquelas condições que foram estabelecidas, o processo ele é enviado ao Ministério Público e, na sequência, quando o Ministério Público vai opor lá o seu parecer pela extinção, essa pena vai ser extinta pelo cumprimento. Ok? Então, alguma dúvida? Nós estamos fazendo aqui um resumão, né, do livramento condicional, foi o que nós vimos na noite de ontem, e dando continuidade. Então, o que é que pode acontecer e quais as consequências da quebra do livramento condicional? O magistrado, na hora da audiência admonitória, ele vai deixar bem claro para o reeducando que ele pode perder o livramento condicional. Oi, meu cunhado, Normando, um abraço. Então, quais são as condições? O que é que faria com que o apenado ele perca o livramento condicional? O Código Penal, ele traz as causas de revogação obrigatória e as causas de revogação que o juiz pode fazê-lo ou não, ou seja, facultativa. Então, o juiz da execução penal é quem vai fazer esse acompanhamento ao longo desse cumprimento. O processo do juiz que sentenciante, não é? Ele julgou o processo, mandou a guia para a execução penal, aquele processo vai ser arquivado. Então, tudo isso, toda essa tramitação vai ser acompanhada pelo juiz da execução penal. Então, o artigo 86, ele traz de forma expressa quais são as causas de revogação obrigatória. Miguel, diretamente de Cochabamba, meu amigo, um abraço. Vamos estudar direito com a gente. E o artigo 86 diz: revoga-se o livramento se o liberado
venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. E aí eu chamo a atenção de vocês para que vocês não confundam os institutos, uma vez que, por ocasião do cumprimento da pena no regime semiaberto ou aberto, quando o apenado comete novo crime, isso enseja a regressão cautelar, que poderá ser transformada em regressão definitiva. Já no livramento é diferente. Se chegar a informação de que ele cometeu um novo crime, isso não vai ensejar a revogação imediata do livramento. O livramento ele será suspenso. Agora, como o próprio artigo 86 exige, em caso de condenação, aí sim, oi amor, meu filho amado, em caso de condenação, esse livramento é que ele será revogado. E aí nós vamos ter uma aula bem específica e bem detalhada sobre as consequências dessa revogação. Então, se ele cometer, aí nós temos duas situações. Observem bem, eu tenho aqui um cometimento de crime com condenação irrecorrível, ou seja, transitada em julgado. Então, a primeira pergunta que vocês devem fazer diante dessa situação é: quando foi que ele cometeu esse crime? Esse crime ele foi cometido, esse novo crime no qual ele já foi condenado, ele cometeu durante o período do livramento, ou seja, o juiz já tinha concedido o livramento dele e ele estava cumprindo esse livramento e cometeu um novo crime e por ele foi condenado, ou chegou na execução essa condenação, porém ela foi cometida antes do benefício. Então vocês têm que ver bem isso, porque isso ocasiona consequências bem diferentes. Uma coisa é chegar com uma condenação por crime cometido durante o livramento, e outra coisa é chegar a uma condenação que ele tinha cometido antes. Então veja bem, uma das advertências que o reeducando recebe do magistrado é de que ele não deve cometer novo crime. Então, se ele comete novo crime durante o cumprimento do livramento, significa dizer que ele traiu, digamos assim, né, como a gente diz no dia a dia, ele traiu a confiança do judiciário. Ou seja, ele não é merecedor desse livramento condicional. Então vamos lá, vamos aqui separar as duas situações. Primeiro, digamos que Luan, por exemplo, esteja cumprindo pena e livramento condicional. Ele já tenha tido benefícios na execução e já está no livramento. E aí chega uma informação no juiz de execução de que Luan cometeu novo crime. Quando o juiz de execução toma conhecimento desse cometimento desse novo crime, o que é que o juiz faz? Ele suspende o livramento, ele para. E aí, na sequência, ele vai aguardar o deslinde desse processo. Quando chegar a informação de que ele foi condenado por esse novo crime e esse livramento estava suspenso, o que é que o juiz faz? Revoga. Então agora ele passou de suspenso para revogado. E qual a consequência disso? A consequência disso é terrível. Ele perde todo o período de pena cumprido durante o livramento condicional. É como se fosse assim um castigo grande, tipo assim, já que você não cumpriu o livramento e fez você cometer um novo crime durante o livramento, todo esse período que você cumpriu no livramento, ele está perdido. E isso é advertido para o reeducando durante a audiência admonitória. Então eles são esclarecidos acerca disso. Se ele cometer novo crime durante o livramento e for condenado por esse novo crime, o livramento dele será revogado e ele vai voltar a cumprir, o castigo danado, e vai voltar a cumprir a pena no regime anterior. Ou seja, se ele estava no fechado, ele volta para o fechado. Se ele estava no semiaberto, ele volta para o semiaberto. Então, digamos, quando ele recebeu o livramento, ele precisava cumprir 2 anos de livramento. Era o que faltava ele cumprir de pena. Só que quando ele tinha cumprido... Gente, eu vejo muito isso acontecer no dia a dia na execução, infelizmente. Me surpreendo como é que as pessoas conseguem fazer isso, mas tudo bem. Então, por exemplo, digamos que faltava 3 meses para ele cumprir a pena. Cometeu um novo crime, foi condenado, ele vai perder esse período todo e ele vai voltar a ter aqueles 2 anos de pena para ser cumprido. E ainda vai somar essa pena com a nova condenação que chega, que é exatamente aquele instituto que nós já vimos, da soma e unificação das penas. Então, resumindo, voltando, recapitulando, cometeu crime durante o cumprimento do livramento, primeiro, suspende. Na sequência, se for condenado por esse crime, revoga
ele perde todo o período que ele cumpriu no livramento, o que ele cumpriu antes, não, ele não perde nada, só o que ele cumpriu no livramento. E quando chegar a nova condenação, essa pena remanescente será somada ao que ele vai cumprir da nova condenação. Então, digamos que revogou o livramento, ele voltou a ter os 2 anos para cumprir. E chegou uma nova condenação aí de 7 anos. Quando o juiz somar, 7 com 2 vai dar 9, vai estabelecer o regime fechado. E aí ele vai ter direito a novo livramento? Pelo novo crime, sim. Pelo livramento que foi revogado, não. Por quê? Porque ele cometeu o crime durante... Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, não é? Certo? Então, revoga, perde o período que cumpriu no livramento. E como ele cometeu durante o livramento, nesse que foi revogado, ele não tem mais direito ao livramento. Ele pode ter direito no outro. Tá certo? Essa conta que ele perde é entre o livramento e o novo crime. É o período que ele tinha para cumprir, Efigênia, no livramento. Então, digamos, ele tinha uma pena aí de 10 anos, por exemplo. E ele foi beneficiado com o livramento para cumprir os 2 últimos anos. E aí ele cumpriu 11 meses. Então, ele vai, quando revogar o livramento, ele volta para aquele percentual dos 2 anos, que era o saldo que ele tinha antes da concessão do livramento. Ele só perde o que ele iria cumprir no livramento. Volta para o benefício, para o período anterior ao benefício. Aí aqui, a gente vai retomar esse conteúdo aqui pela nossa aula, para a gente fazer pelo nossa lousazinha, né? Para que a gente possa fazer essas continhas e vocês possam observar aqui através do quadro escrito como é que é feito esse cálculo pelo juiz de execução, não é? Se ele cometeu, como ele cometeu o crime durante o cumprimento, que esse é o exemplo que a gente está trabalhando, nesse que foi revogado, ele não tem mais direito a benefício. No novo crime, ele terá direito ao benefício com os percentuais correspondentes ao benefício que será analisado pelo juiz de execução. Agora, eu não sei quanto tempo a gente tem aí ainda no Instagram, não marquei, né? Só são 40 minutos. Agora, vamos ao outro exemplo. Professora, ele foi beneficiado com o livramento condicional, faltava ele cumprir 2 anos. Perfeito. Aí ele tinha cumprido aí 6 meses. Faltava 1 ano e 6 meses para ele cumprir a pena dele. Chega a informação de que ele cometeu novo crime. O juiz vai suspender o livramento condicional. Chega a condenação. Aí o juiz vai observar. Essa condenação nova que chegou, o crime foi cometido durante o livramento ou foi cometido antes? Ou seja, de repente ele já tinha cometido esse crime, esse processo já estava tramitando, mas na execução ele foi beneficiado com o livramento. Entendam que são 2 situações diferentes. Ele estava cumprindo o livramento na execução, mas ele já estava respondendo por um crime anterior. Se o crime tivesse sido praticado antes do livramento condicional, não perde. É isso que a gente vai explicar agora. Então, se o crime foi cometido antes do benefício do livramento condicional, quando chegar essa nova condenação, revoga o livramento? Sim, revoga. Mas ele não perde o período que ele cumpriu no livramento. E por que ele não perde? Porque ele não traiu a confiança do juízo. Ou seja, realmente ele está colhendo uma consequência porque chegou uma nova condenação. Mas ele não fez isso durante o cumprimento do livramento. Então, nesse caso, o período do livramento, ele não será perdido. Então, são 2 situações bem diferentes. Quando ele comete o crime durante o cumprimento do livramento e é condenado, ele perde o período que ele cumpriu no livramento. Se ele chegar uma condenação para ele enquanto ele está no livramento, mas esse crime foi cometido antes do benefício, ele não perde o período. Boa noite, Daílson. Um abraço. Ele não perde o período que ele cumpriu no livramento. Tá certo? Então são coisas bem diferentes. O que é pra gente não esquecer? Professora Cris, como é que eu faço? Eu vou me confundir. Não confunda-se. Pense. Ele traiu a confiança do juiz? Vamos fazer sempre essa pergunta. Ele traiu a confiança do juiz no sentido de que ele cometeu o crime durante o livramento? Se ele não cometeu durante o livramento, então ele não perde. Ah, ele traiu a confiança do juiz. Ele cometeu o crime durante o livramento. Então ele perde o período que ele cumpriu no livramento condicional. Ok? Então, nós temos a revogação obrigatória, que é essa que a gente já falou, quando ele é condenado por novo crime, não é por crime cometido ou antes ou depois, mas chega a nova condenação na execução penal. E o artigo 84, ele vai exatamente dizer isso. Perde o tempo que cumpriu, lembrem-se, Cibele, o que a gente explicou agora, só perde o tempo que ele cumpriu no livramento se ele tiver cometido o crime durante o período do cumprimento do livramento.
Se o crime for anterior à concessão do livramento, ele não perde, tá? O artigo 84, ele vai falar sobre a questão das somas, da soma e unificação, não é? Então, a gente já aprendeu que à medida que as guias vão chegando, o juiz da execução vai analisar se é caso de soma e unificação. A gente já sabe que se ele tem, por exemplo, uma pena no regime aberto e chega uma restritiva de direito, elas são compatíveis. Então, o juiz não precisa converter para somar. Ele pode cumprir as duas concomitantemente. Mas se forem incompatíveis, o juiz vai somar. No caso dele, ele estando no livramento, chegou a nova condenação, o juiz soma, não é? E vai estabelecer o regime, de acordo com esse somatório. Se o somatório não passar para regime mais gravoso, quando o juiz revogar, ele volta a cumprir a pena que ele... Encerrou aí, gente? Ou o Instagram, ele imediato, ele já reinicia? Porque ele sinalizou para mim que ia encerrar, mas na sequência voltou. Então vamos continuar. Então, eu espero que vocês tenham entendido, mas eu deixo vocês à vontade. Se não entenderam, a gente repete quantas vezes for necessário. O que importa é que vocês entendam os requisitos do livramento condicional e entendam as consequências, tinham travado, e entendam as consequências para o reeducando por ocasião da perda do livramento condicional. Eu costumo sempre dizer para os alunos, oi, tá, no livramento. Lembra que a gente diz assim, pena paga, pena morta? E aquilo não se aplica para o livramento condicional quando ele cometer crime durante o cumprimento da pena. É a mesma exceção do SUSI. Lembra que no SUSI também ele perde? No livramento ele perde, sim, mas só se o crime for cometido durante o livramento. Por isso que a primeira pergunta que vocês têm que fazer é: o crime foi cometido durante o benefício do livramento? Se foi durante o benefício, já sabe que ele vai perder esse período que ele cumpriu no livramento. Eu já vi, pessoal, pessoas terem assim, faltar tipo 2 meses para concluir o livramento e perder 2, 3 anos de cumprimento no livramento. Mas por quê? Porque cometeram outro crime. E eles são cientificados disso. E se eles cometerem novo crime e forem condenados, isso é porque como o livramento condicional é o regime mais brando que existe dentro da execução penal, das penas privativas de liberdade, e aí ele acabou que demonstrou que ele não está pronto para conviver socialmente, porque já estava no ápice do benefício e foi cometer um novo crime. E aí, realmente, a consequência tem que ser dura. Pois não. Isso. Perde todo esse tempo. E como é um critério objetivo, às vezes a pessoa tem, tipo, uma condenação de 30 anos, e às vezes ela é beneficiada com livramento para cumprir, tipo, 8 anos no livramento condicional. Porque ele fez aquela conta, digamos que ele não tenha sido uma condenação por crime hediondo, ele seja reincidente, ele cumpriu a metade, por exemplo. Digamos aí que de uma pena de 20 anos ele cumpriu a metade. Então ele vai cumprir 10 anos no livramento. Durante esses 10 anos, se ele já estava tipo com 9 anos de pena de livramento cumprido e ele comete um novo crime e ele é condenado, ele vai perder esses 9 anos. Tá? Aí no caso, a gente vai ter a questão da revogação facultativa. Na revogação facultativa, ou seja, vai depender do juiz, o juiz é que vai decidir se vai revogar ou não. Que é isso? Então, o 87, que é a revogação facultativa, ele vai dizer se quando a condenação for, por exemplo, por contravenção penal, o juiz vai revogar se quiser. O juiz vai analisar. Quando é geralmente uma contravenção, o juiz poderá, né, como é facultativa, depende do rigor do magistrado, ele pode revogar ou não. Tá certo? Mas ele vai ter obrigatório quando ele cometer crime durante o cumprimento. A contravenção não. A contravenção ela tá lá no 87, diz o seguinte: o juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer daquelas condições, tipo, ele não foi se apresentar esse mês lá no cartório, ele tem que se apresentar todo mês, não foi, tá com um mês que não se apresenta. O juiz deve marcar uma audiência de justificação. Se não tiver uma justificativa plausível, aí o juiz decide se revoga o livramento ou não. É facultativo dele. Aí vai dizer o que sim, deixar de cumprir qualquer das condições ou foi recorrivelmente condenado por crime ou contravenção que a pena não seja privativa de liberdade. Se ele tiver cometido um crime, aí ele está cumprindo a pena e tem esse. Se ele tiver cometido um crime anterior ao livramento,
como a gente já falou, quando chegar a nova condenação, vai revogar o livramento. Porém, ele não vai perder o período que ele cumpriu no livramento. Então, em relação às consequências, o que vocês têm que ter em mente é quando. Vocês sempre têm que fazer essa pergunta. Quando foi que ele cometeu um novo crime? Que ele foi condenado? Foi durante o livramento ou foi antes do livramento? Essa resposta ela vai trazer consequências totalmente diferentes. Ok? Isso. A não ser que, por exemplo, digamos que ele estava no semiaberto, tá? Então, quando revoga o livramento, em regra, ele deve voltar para o semiaberto. Mas se a pena que chegou, quando somar com o remanescente passar de 8 anos, aí o juiz vai ter que estabelecer o fechado. Certo? Então, aqui no artigo 88, vai exatamente trazer aquilo que a gente está vendo agora. Olha. E ele diz o seguinte: revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resultar de condenação por crime anterior àquele benefício. Não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Esse artigo 88, se você ler com rapidez, você não entende. Mas o que é que ele está nos dizendo aqui? Só um minutinho, deixa eu ver essa pergunta. Aí, se for antes do livramento, ele perde esse direito. Vamos por partes. Aqui, o artigo 88, se você analisá-lo bem com calma, você vai entender o seguinte. Quando a pessoa perde o livramento, ou seja, quando ele é revogado por crime cometido durante o livramento, além de perder o período que ele cumpriu no livramento, naquele livramento que foi revogado, ele não tem mais direito a outro livramento. Então vamos dar aqui um exemplo, porque eu gosto de trabalhar isso com aquela lousa. Por isso que a gente vai voltar depois para trabalhar no hangout, que eu não tenho mais direito ao livramento, porque ele tinha o livramento e perdeu. Agora, se o crime foi cometido antes do benefício, além dele não perder o período do livramento, ele ainda continua tendo direito a novo livramento sob aquela pena remanescente. Então, na hora que eu for fazer aquele cálculozinho do CNJ, por exemplo, eu vou colocar lá 2 anos, que é a pena remanescente do livramento, e vou colocar tipo 8 anos, que foi a segunda pena que ele foi condenado, por exemplo. Aí lá nos 2 anos eu vou botar o percentual para livramento, e nos 8 anos eu vou botar o percentual para livramento. Mas aí eu prefiro que a gente veja isso com calma através daquela lousazinha online, tá bem? Que aqui no Instagram a gente não tem como fazer isso. Mas a gente vai encerrar e vai para a lousa para que a gente possa fazer aqui simulações de casos concretos, tá certo? Eu entendo que para assimilação melhor dessa parte, a gente precisa escrever. A gente precisa utilizar mesmo da velha lousa. E aí, para isso, como a gente hoje, né, somos modernos, contamos com as lousas digitais, a gente volta para o Skype e aí eu vou poder entrar no Hangout, não é? Para poder abrir a nossa lousazinha e, consequentemente, a gente poder trabalhar fazendo aquele esquemazinho que a gente faz na lousa do online, tá bem? Então, só para encerrar e a gente voltar para a nossa Skype, e aí quando conseguirmos ver aqui as consequências, é só agradecer, tá? A presença de todos. Espero ter contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês, aos alunos da turma de Penal 2 e para quem não é aluno, mas entrou e prestigiou a nossa live de hoje, estreando aqui, que eu nunca tinha feito, né? Eu tinha feito mais em outra palestra, não como aula, foi a minha primeira experiência. Então, deixa um abraço e convida a turma para a gente... meu querido, tô ouvindo. Rodrigo aqui. No caso, se o indivíduo ele for ter o benefício revogado, daquele caso em específico que foi revogado, ele não vai ter mais o livramento condicional? Não vai ter mais direito? Para aquele, ele não... eu disse Hangout, é Jamboard. Pô, Hangout de mim. Mas não, deixa eu pensar que é... Ok, mas no caso, quem não vai ter novamente naquela condenação é quando o crime é durante, né? Isso, exatamente. No outro, ele continua tendo direito. Vou compartilhar aqui a lousinha para a gente fazer bem com calma, tá? Deixa eu só entrar aqui numa telinha em branco.
Deixa eu compartilhar aqui. A tela não está compartilhada ainda não, né? Não. Deixa eu abrir aqui para compartilhar. Se eu tivesse tido essa ideia antes, eu tinha feito uma maquiagem. Já está travando. Ave Maria, não acredito. Quando for segunda-feira, a senhora faz de novo, aí a senhora se arruma. Aqui tá normal a internet. Professora, só para avisar para os colegas terem paciência, porque como teve aula de Paulinho, vai demorar para colocar as duas. Meu filho, você é um verdadeiro herói. Essa turma, todo mundo, quando voltar a essas aulas, tem que reunir, dar um presentão, assim, além de um abraço bem grande em você. Inclusive eu. Ai, que droga, não está compartilhando. Opa, vai compartilhar agora. Compartilhou aí? Sim. Oba, maravilha. Vamos aqui entender a seguinte situação, tá? Vou fazer bem com calma, sem pressa nenhuma. Digamos aí que Maria, tá? Maria, ela tem uma condenação de 9 anos. E aí, ela, por exemplo, digamos que ela não é reincidente e praticou um crime comum, mas mesmo sendo comum, a pena dela foi de 9 anos. Ou seja, quando ela cumprir 3 anos, ela tem direito ao livramento. Analisou lá, ela tem bom comportamento, já cumpriu 1/3. Então, o juiz vai conceder a ela o livramento. Cumpriu. Quanto é que fica de pena para ela cumprir no livramento? Cris, tá travando. Ai, Tá, toda vida ele vem para essa tela. Tá cortando muito. Minha gente, eu vou falar bem devagarzinho, tem que ter paciência, porque para vocês entenderem, tem que vir para essa lousazinha aqui. Agora pois é, estão dizendo aqui, Lígia, que está travando. Eu não sei por que é que isso acontece. E essa minha internet aqui, são 60 megas essa minha internet. E eu estou aqui do lado do aparelho, que eu já estou dando aula aqui em cima no quarto aqui dos meninos, para poder ficar vizinha ao roteador. Deixa eu ir fechando aqui essas outras coisas para ver se para de travar. Fechar tudo, deixar só o jambu. Acho que foi fechar, foi tudo agora. Foi. Oh, Jesus. Somos quantos aí, hein? Dezenove. Pois é, quantos? 60. Ai, doente. Quem é mais engraçado? Quem é? Os dois, né? Quem é mais engraçado? Quem cozinha melhor? Desliga o microfone. Estou ouvindo um monte de segredo aí, viu? Isso não sou a Andressa. Gente, voltou aqui a telinha. Vocês estão visualizando a tela? Sim. Pronto, eu vou tentar falar bem devagarzinho, tá bem? Para ver se a gente consegue. Deixa eu ver. Pronto. Olha, a pessoa tinha uma pena de 9 anos. Cumpriu 1/3. Pessoal, é só eu que estou visualizando a tela do Google, em vez da tela do... Eu acho que é porque caiu nossa internet.
A internet da professora tá boa. O problema aqui é porque deve ser o processador do computador dela. Tem um jeitinho, professora. Tem como fazer um jeitinho. Se a senhora... Diga aí, meu amigo. Faça agora o seu jeitinho. Diga aí como é que a gente faz. Deixa eu compartilhar bem rapidinho a minha tela com a senhora, que faz o passo a passo, a questão de 2 minutos. Dá para quebrar um galho. Tranquilo. Compartilhou? Eu tava Não. visualizando, normal. É porque ele está dizendo assim, para ver se para mais de travar, né, Tiago? Uhum. Ó, professora, a senhora faz o seguinte. Tá. Vai no menu inicial da senhora, procura, coloca o nome gerenciador de tarefas. Gerenciador de tarefas. Apareceu um computadorzinho branco. Tá. Deixa eu travar tudo aqui agora. Peraí, viu? Gerenciador de tarefas aí não apareceu. Apareceu uma tela em branco aqui. Será que ela ainda vai aparecer? É porque esse computador ele está pesado por conta desses vídeos. Tem alguns vídeos das aulas que estão aqui, eu vou deletar tudinho. É nessa que fica aqui. A senhora acessórios confere do com o Windows. Tiago. Se todos já estiverem no canal, aí a senhora exclui os vídeos. Gerenciamento de tarefas, é? Tiago? Isso aí. A senhora está usando Cooler no notebook? Cooler?